Queridos e amados irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, mais uma vez estou aqui para estar revelando, mostrando a luz da palavra do Senhor Jesus, a palavra de Deus para o nosso coração. Queridos, eu quero mostrar 5 promessas que Deus fez a Josué. Amado, nós vamos encontrar em Josué 1. Em diante, nós vamos lermos esta palavra para a glória de Deus. As ricas promessas a Josué. Josué 1. A primeira promessa de Deus para Josué, a primeira promessa, a promessa da terra que mana leite e mel. Verso 3 e 4. João 14 e 2. Você pode ver que Deus, ele tinha feito uma promessa a Josué, que Josué entraria na terra prometida. Queridos e amados irmãos, às vezes paramos, olhamos muitas pessoas abandonando a promessa que Deus tem feito. Queridos, há um requisito para que a promessa de Deus se cumpra sobre a minha vida. Irmãos queridos, Josué, ele foi o único dos que entrou na terra prometida, sendo ele, Josué e Calebe, dos que saíram do Egito. Queridos e amados irmãos, a promessa era só para Josué? Era só para Calebe? Não, era para todos, mas porém, nem o próprio líder maior, que era Moisés, não entrou. A promessa de Deus para Arão também não entrou na terra prometida, não se cumpriu. Queridos, servos do Altíssimo, devemos ter muito cuidado quando nós lermos a Bíblia, quando nós interpretarmos a Bíblia. Devemos ter cuidado, porque a Bíblia é a verdade e ela não muda. Então, a primeira promessa que Deus fez para Josué, a promessa da terra que mana leite e mel. Queridos, nós temos que grudar nas promessas que Deus tem proferido e tem prometido para a minha vida e para a tua vida. Queridos, quero relatar uma promessa que Deus, quando eu aceitei Jesus Cristo como Salvador, no dia 7 de setembro de 96, eu tinha 19 anos. Aceitei ao Senhor como meu Salvador da minha vida. Irmãos queridos, quase 25 anos. Vai completar agora no mês que vem, 25 anos. Querido, eu atrás ou esperando que a promessa de Deus chegasse na minha vida. Com uma semana que aceitei ao Senhor como Salvador, o Senhor disse para mim que eu seria um enviado, um embaixador, um missionário. Eu não sabia o que era aquilo, mas ao decorrer do tempo, ao decorrer das provações, eu pude entender o que é ser um missionário. Queridos e amados irmãos, ser um missionário é ser um apóstolo. Um apóstolo é ser um enviado. O enviado é para anunciar as boas novas do Senhor Jesus. Queridos, o missionário ele prega, o missionário ele cura, o missionário liberta, o missionário quebra cadeado no mundo espiritual, porque Deus vai na sua frente.
O missionário abre igreja, o missionário constrói, o missionário trabalha de servente construindo, trabalha de pedreiro. Esse é a vida de um missionário. Missionário é um desbravador que vai abrindo o caminho, fazendo a obra do Senhor. Mas eu quero ir adiante. Querido, depois de quase 25 anos, sempre Deus falando, de um certo tempo, sobre o pastorado. Falei, meu Deus, deixa eu quieto como eu estou. Mas para a glória de Deus, o meu pastor me chamou e disse, queridos, em novembro de 2020, ele chegou para mim e falou, eu vou te separar ao pastorado, porque chegou o tempo de você ser pastor. Eu não contendi, dobrei o meu joelho, ele derramou azeite sobre a minha cabeça e sobre a cabeça da minha esposa. Queridos e amados, nunca vi luta terrível dentro desse período de novembro de 2020 até julho de 2021, ao qual no dia 31/7 fui ordenado a pastor na convenção das Assembleias de Deus, da convenção Comig do DF de Brasília. Amados irmãos, a promessa de Deus, ela cumpre na minha vida e na tua vida. Mas nós temos que estar dentro do padrão, dentro da vontade de Deus. E a primeira promessa que estou pregando nesta noite para você, sobre a vida de Josué, Deus fez uma promessa para ele. Está no verso 3 e 4. E em João 14:2, que diz assim, a promessa da terra que emana leite e mel. Irmão, leite é bom, mel é delicioso. Queridos, Deus o promete leite, Deus o promete mel, terra boa. Mas agora eu tenho que lutar, ir atrás, correr e esperar para a promessa se cumprir. Amados irmãos, queridos, eu quero vos afirmar neste momento, se eu não espero, se eu não fico na brecha, não tinha cumprido essa promessa na minha vida. Mas quero ir adiante, a segunda promessa na vida de Josué, a promessa da presença de Deus, verso 5, Mateus 28:20. Estou falando o verso 5 do capítulo 1 de Josué. Depois de Mateus 28:20. A promessa da presença de Deus. Verso 20 do capítulo 1 de Josué. E capítulo 28 de Mateus. Queridos, nós não alcançamos nenhuma promessa de Deus se a vontade de Deus não estiver incluída, e se a mão de Deus não estiver sobre mim e sobre você, não alcançaremos as promessas de Deus. A segunda promessa de Deus para Josué, a promessa da presença de Deus. Irmão, se você ler a história, o livro de Josué, você vai entender que a presença de Deus estava com ele todos os passos que ele dava. Deus estava com Josué. Como é importante eu permanecer na promessa e a presença de Deus permanecer na minha e na sua vida. Será porque temos encontrado muitos cristãos derrotados, muitos cristãos vencidos, porque a presença de Deus já não está na vida dele. Porque a presença de Deus não está na sua vida. Então convida a presença de Deus estar com você. A terceira promessa na vida de Josué, a promessa da força e da coragem.
capítulo 1, verso 6, 2 Timóteo 2:1, Atos 27 e 24. A terceira promessa, a promessa da força e da coragem. Irmãos, Deus é quem me dá força, Deus é quem me dá coragem. Deus foi quem deu coragem a Josué, foi Deus o que deu força para ele vencer. Josué não podia derrubar aqueles muros, mas uma coisa, queridos, Josué fez: obedeceu a ordem divina. Quantos, querido, quer que a promessa de Deus se cumpra de qualquer maneira? Ah, Deus falou, eu vou ficar de boa, vou esperar tranquilo. Não. Não é bem assim. Eu tenho que fazer minha parte, eu tenho que lutar, eu tenho que ser um soldado na batalha, lutador, para que a coragem, a força divina venha sobre minha vida. E Josué esteve sempre buscando de Deus a força, a coragem, e os seus inimigos foi derrotado. A quarta promessa, a promessa do sucesso. Oh, glória, que maravilha. A crente tem sucesso? Tem sucesso, sim, senhor. A promessa do sucesso. Capítulo 1 de Josué, verso 8. Salmo 1:13. O sucesso no ministério. Eu vou completar a palavra. O sucesso adiante de Deus. Está a receita. Leia o que eu estou te falando. Leia o que eu estou citando para você. E você vai receber o impacto da glória de Deus. Amados, a quarta promessa de Deus para Josué, a promessa do sucesso. Josué 1, verso 8, Salmo 1:3. Queridos, Josué teve uma história, Josué teve um grande legado, deixou para nós uma grande instrução. E o dia de hoje? Será se tem homem também que Deus fez e faz promessa? Sim, senhor, sim, senhora. Mas vamos para a quinta e última promessa de Deus para a vida de Josué. A promessa de um final maravilhoso. Josué 24. Oh, glória a Deus. Aleluia. A promessa de um final maravilhoso. Ah, queridos, não basta eu ter um sucesso ou um começo maravilhoso. Mas Deus está olhando para mim. Deus está olhando para você. Está dizendo: meu filho, comece bem. Meu filho, tenha um meio bem. Meu filho, termine bem. Meu filho, ande na minha presença. Querido, não há como ser derrotado. Não há como o inimigo ter vitória. Queridos e amados, as 5 promessas na vida de Josué, que Deus assim fez. Queridos, aprenda nesta noite. Aprenda quando você vê o vídeo, ouça até o fim. Vá até o fim, pegue a tua Bíblia. Leia comigo o que eu estou te explicando. Confere na tua Bíblia. Se haver algumas dúvidas, entre no meu contato. Entra no meu zap e me pergunte se você tiver dúvida. Porque verdadeiramente Deus o foi com Josué. Esta é a mensagem de hoje. 5 promessas na vida de Josué.
A última, que é a quinta. Promessa de um final maravilhoso. Queridos, quer ver eu te falar outra coisa? Amados, eu vou fazer 25 anos que sirvo ao Senhor e 44 de vida. No meio de uma luta tão terrível, eu orei a Deus e falei: Senhor, será, meu Deus, que está perto de eu partir? Que luta terrível, que luta. Deus o disse para mim desta forma, querido. Eu vi o escrito em uma parede, em uma visão, e Deus mandou: soma agora. Soma que você vai ver quantos anos você vai viver. Querido, quando eu fui somar, eu pude entender que eu ia viver muito. Poucos os dias, querido, eu tive um sonho. Um rapaz falou para mim no sonho, disse: olha, eu vou viver tantos anos, e você ainda vai viver muito mais do que eu vou viver. Querido, quando eu acordei, eu dei glória a Deus. Sabe o que é isso, amados? É viver debaixo da obediência. É viver debaixo da promessa de Deus. Pois e se o Senhor não voltar coletivo para me levar com toda a igreja, eu vou viver esses anos que o Senhor me revelou. Queridos e amados, Deus é fiel. Então esta é a palavra desta noite. As ricas promessas a Josué. As 5 promessas de Deus para Josué. Amados, eu preguei nesta noite, tome posse da vitória. Até o próximo vídeo, para a glória de Deus.